Olá, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Anderson Castro, mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a diferença entre Deus e a ciência. Nós sabemos que quando a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus que a Bíblia fala que criou tudo do nada. Deus, ele formou todas as coisas com apenas a sua palavra. Ele apenas falou e tudo aconteceu. A Bíblia diz que ele trouxe à existência aquilo que não existe. A ciência, pelo contrário, ela já prova somente na base daquilo que existe. A ciência, ela busca sempre fatos. Ela precisa de fatos para ser, né? Por isso que a palavra ciência vem disso, né? Vem de estudo, né? Vem de pesquisa. A palavra de Deus, ela é um livro difícil para o homem natural entender. Por quê? Porque ela é um livro espiritual. Ela é um livro que ela é comandada por um Deus que tudo faz sem precisar de fato algum. E eu estou aqui com a minha Bíblia na mão. Há um texto que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra Deus, ele vem de 4 consoantes, que é YHWH, que significa Yod Re Vav Re, né? Aonde o nosso Deus no Antigo Testamento era conhecido como Deus Iá, né? Iá, o Criador, aonde ele dizia, onde fala ali no Salmo 121, se eu olhar para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Iá, que criou os céus e a terra. Aquela palavra Deus que está ali é Iá, porque Deus mesmo foi dado no original para cá, no grego para cá, e na verdade ele não é o que está no original hebraico, tá? Porque a Bíblia no Antigo Testamento, aqueles 66 livros foram escritos em hebraico, tá? E eu acho interessante, voltando lá em Gênesis, é que a Bíblia falou que no princípio criou Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Eu tenho que ter sempre em mente isso. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Tudo que você vê. As árvores, os animais, as pessoas, as águas, tá? As profundezas do mar. Tudo foi criado por esse Deus, por Iá, o Criador dos céus e da terra. Tá? E ele fala que a terra não tinha forma, a terra era vazia. Imagina, a terra, ela era tudo vazio, não havia criatura nenhuma. E ele fala que havia trevas na face do abismo. O abismo, quando a gente fala de abismo na Bíblia, você está falando das profundezas. Nas profundezas havia somente nada. Havia trevas, havia escuridão. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, interessante, é difícil entender isso, né? Mas a Bíblia fala que tudo era água. Não existia nada. Tudo era água. Não havia universo. Tudo era água. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, o primeiro ato de Deus na criação foi ele criar a luz. E quando Jesus, Yahushua, veio, ele disse claramente que vós sois a luz do mundo. Então o que eu tenho que entender? Que a minha vida tem que ser a luz do mundo. Porque assim como Deus lá na criação, ele criou a luz para que tudo fosse
alumiado e tirasse as trevas, também hoje ele fala que quando nós estamos no Messias, quando nós estamos no Criador, quando nós estamos em Yah, quando nós estamos em Jesus, como todos nós conhecemos, nós somos a luz do mundo. Nós devemos iluminar o mundo. Nós devemos iluminar as pessoas, iluminar toda a criação. Então isso é muito interessante. Nós temos que entender que o primeiro ato do Criador, no meio de toda aquela escuridão, foi criar a luz. E a palavra de Deus diz: e viu Deus que era a luz boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus viu que quando ele criou a luz era boa. E ele separou as trevas da luz. Quando ele chamou você, ele te chamou para ser luz. E para que você fosse realmente uma divisão entre a luz e as trevas. E a pergunta que eu faço é o quê? Para você pensar um pouco. O que eu tenho sido? Eu tenho sido luz? Eu tenho sido trevas? Eu tenho pensado sobre isso na minha vida, nos tempos para cá. Porque muitas vezes a gente atrai trevas para as nossas vidas. Mas o que Deus requer de mim? O que Yah, o Criador, requer de mim? Ele requer que eu seja luz. Assim como ele formou a luz lá no princípio, na criação. E aquela luz separou as trevas da luz. A Bíblia fala que ele chamou as trevas de noite. E ele chamou a luz de dia. E continuando aqui o texto, fala assim: e fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. A Bíblia diz que fala que ele fez separação das águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo. Deus separou as águas. Para pensar. Se ele separou as águas, o que tem lá em cima? Somente água? Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre essa palavra heliocentrismo. Estuda um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia quer dizer quando Deus separou as águas que ficaram lá em cima das águas que ficaram embaixo? O nosso Deus, ele pode fazer mais do que eu penso, mais do que eu imagino. Deus pode fazer separação das coisas na minha vida. Eu creio que essa separação de água simboliza equilíbrio. Deus equilibrou, porque era muita água num lugar só. Então Deus requer que eu tenha uma vida equilibrada, uma vida temperante, uma pessoa que sabe por onde anda, uma pessoa que sabe o que come e o que bebe, uma pessoa que sabe se portar diante das circunstâncias da vida. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso que nós vimos aqui, na criação. Como está a sua vida? Você é a luz ou você é trevas? A sua vida há equilíbrio, como foi a separação das águas? Pense um pouco.